Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Bora lá almoçar? Hoje, pessoal, aí ó, um arrozinho aqui, almoço, um arrozinho branco, ó. Acabei de fazer, tá quentinho ainda. Arroz branco, básico. E frango com caldo, ó. Coxa aqui, ó, de frango. E sobrecoxa aqui, ó. Tá bom? Olha só. Comenta aí quem que gosta aí de almoçar aí um arrozinho, um frango com caldo aí no vídeo. Bora lá ver se tá bom?